Glória a Deus. Hoje é a última aula, tá, Maria? Teoricamente falando, é a aula 30, fala sobre liderança, mas é liderança básica. Aí na capa você vai ver as diferenças entre chefe e líder. Percebeu que o chefe ele manda e as pessoas puxam ele, né? O líder não, o líder ele tá lá na frente, ó. Tá vendo? E ele puxa os liderados, né? Também tem outra aí que está escrito, o chefe, né? O chefe manda, o líder orienta. O chefe amedronta, o líder ele entusiasma, né? O chefe diz, vai, o líder diz, vamos, né? O chefe baseia-se na autoridade, ele diz, eu. E o líder baseia-se na cooperação, ele diz, nós, né? O chefe, ele atrapalha, o líder, ele ajuda. O chefe, ele processa culpados, né? O líder, ele se responsabiliza. O chefe, e por aí vai, né? Tá meio embaçadinho aqui. Uma coisa aqui também interessante, o chefe ele promete e não cumpre. O líder ele nunca promete o que ele não pode cumprir, né? Há uma diferença muito grande entre chefe e líder. Então vamos falar isso, né? Essa liderança, ela não é só baseada em empresas. Vamos ver se realmente nós estamos dentro da nossa casa sendo bons pais, bons filhos, bom avô, bom avó, né? Vamos ver se estamos sendo chefes dentro da nossa casa ou estamos sendo líderes, né? Diana? Aí tá aí, aula 30, liderança, a diferença entre líder e chefe. Vamos ler aqui o tema, já que é a última aula, né? O curso Casais e Família, ele é baseado em Neemias 4:2, onde fala assim, que fazem esses fracos judeus, permite-se-lhe isto, sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Neemias, ele ficou sabendo, através de seus irmãos, que Jerusalém estava com seus muros queimados, estava destruída. Dentro de Jerusalém havia um povo morando lá no meio de destroço, no meio da destruição. Neemias, nesse momento, ele era copeiro do rei, era um alto cargo do governo, não era um cargo insignificante, ao contrário, era um cargo de excelência, né? E ele ali vestido como rei, com roupas bonitas, comendo do bom do melhor, né? Vivendo num ambiente ótimo. Quando ele soube que Jerusalém, que simboliza a casa do Senhor, né? Onde Deus reúne o seu povo, Jerusalém significa onde Deus reúne o seu povo, estava destruída, Neemias chorou. E Neemias era um exemplo excelente de liderança, Maria, porque a primeira coisa que ele fez como líder cristão foi orar. Depois que ele orou, Deus começou a abrir portas na vida dele, porque ele botou no coração ir para Jerusalém e restaurar. Olha que exemplo lindo de liderança. Ele orou, o rei, que jamais se deixaria ele ir, porque o rei só confiava nele, ele provava comida, ele provava bebida, né? As pessoas queriam envenenar o rei, o cargo do copeiro era esse, ele comia, se ele não morresse, né? Aí o rei comeria. Então o rei jamais liberaria Neemias, e aí nós conseguimos ver já aí a mão de Deus, porque o rei só confiava em Neemias. Então nós vemos a mão de Deus. O rei ainda deu cartas, toda uma estrutura para que Neemias conseguisse chegar, porque como a viagem era feita a cavalos, de um estado para outro, de um país para outro, né? De um lugar para outro, havia muitos salteadores que roubavam suas cargas, então precisava novamente, olha aí, novamente a mão de Deus para chegar. Então o rei também deu cartas para que ele pudesse passar também pelos exércitos que guardavam, né, e os salteadores à mão de Deus. Neemias, quando chegou lá, viu que estava tudo quebrado,
Neemias observou, ou seja, ele analisou, aquilo que nós falamos aqui nas aulas, né? Primeiro eu tenho que identificar o problema. Depois que eu vejo qual é o problema, eu não posso cruzar meus braços. Eu vou buscar uma solução. E depois que eu achar a solução, também não adianta eu achar a solução e ficar parado. Eu tenho que resolver o problema. Neemias chegou, a palavra fala que ele ficou rondando Jerusalém, olhando todo o estrago, sem falar uma palavra. E depois ele convocou o povo a estar restaurando. Só que, quando Neemias chegou e começou a restaurar, Sambalate, Tobias e Gesem, que eram 3 pessoas que não edificavam, nem deixavam ninguém edificar. Pessoas que muitas vezes estão gostando da situação ruim. Então eram 3 zombadores. Eles ficaram o tempo todo zombando de Neemias, porque o estrago naquele lugar era muito grande. A possibilidade, as pedras eram pedras enormes. Hoje em dia as pedras são quebradinhas, bonitinhas, né? Tem máquinas, mas antigamente não, elas eram lapidadas à mão, tá entendendo? E as pedras eram enormes. Essas pedras foram destruídas de uma tal maneira que a maioria delas estavam em pó. Aí eles começaram a ver eles edificando e começou uma sessão de zombaria. Sambalate, Gesem e Tobias começaram a zombar de Neemias e do povo de Deus que estava edificando. E começaram a armar cilada, armar situação. Eles não só falavam, como eles armavam situações para que os muros não fossem edificados. Neemias fez o quê? Não deu atenção, ficou ligado em Deus, porque houve cartas, escreveram cartas com mentira, dizendo que o rei estava chamando só para tirar ele dali e matar ele. Então ele olhava assim, orando ao Senhor, Deus mostrando que não era da parte de Deus. Então ele chega e fala que é o tema agora da nossa campanha Festividade de 1 ano, é justamente o capítulo 6, que ele fala, por que ele vai parar? Né? Se ele tem uma grande obra para fazer, por que ele ia parar? Né? É o tema da nossa campanha. E ele continua ali fazendo aquilo tudo. Em Neemias 4, a palavra fala que Tobias e Gesem, os 3, eles começam a se arder em ira, Maria, porque eles estão vendo que está começando a ficar de pé, está começando a edificar. Eles começam a falar, depois tu lê lá, logo no início fala que eles ardem em ira. Eles estão tomados pela raiva, pelo ódio de ver que tem alguém fazendo alguma coisa dentro de Jerusalém, que tem alguma coisa fazendo para Deus, que tem alguém, que chegou um líder e um líder ele faz a diferença. Chegou um cara naquele lugar que pegou quem estava parado e começou a motivar. Um cara determinado, um cara que falou, a gente só vai parar quando concluir, porque mesmo quando os muros estavam prontos, ele ainda faltava as portas. Sabe o que o líder falou? Ainda faltam as portas, ou seja, a obra tem que ter começo, meio e fim. E mesmo que o inimigo tenha se levantado, a palavra de Deus fala que Neemias, como o líder excelente que ele é, os muros foram edificados, as portas foram colocadas, Jerusalém foi restaurada. Então o tema desse curso está justamente em Neemias, que por acaso também vai ser o tema da campanha dos 3 dias do aniversário da igreja de 1 ano, amém? Aí está aqui a diferença entre líder e chefe. O chefe ele manda, ele impõe, não valoriza o que foi feito, acha que é obrigação, percebe só o que não foi feito. O chefe não é respeitado, ele é temido, ele é tolerado, costuma ameaçar para que seja feito, costuma mandar os outros fazerem, joga a responsabilidade em cima da equipe quando algo não dá certo, fica com os elogios quando algo dá errado, costuma ser muito autoritário, impondo suas vontades. Não é comum alguém conseguir falar algo com um chefe sobre algum problema por medo, ou seja, toda vez que acontece também uma situação ruim em que é necessário falar com o chefe, é um tal de vai você, porque o chefe, com ele não tem conversa, né? Ou seja, é um ser arrogante. Esse é o chefe. Agora vamos ver o chefe dentro de casa, né? Vamos reconhecer filho-chefe, pai-chefe, mãe-chefe, né? Avô-chefe. Ele não respeita a opinião do seu parceiro, ou seja, se ele é o marido, o que a esposa fala não interessa, o que os filhos falam não interessa, porque ele está sempre com a razão. A opinião da minha mulher não me interessa, a opinião do meu filho não me interessa.
Se ela é esposa, sou eu que mando, eu que sou o cabeça. Esse negócio de ser submissa não é comigo. Tá entendendo como é que funciona? Esse é o chefe dentro de casa. Ele é arrogante. Se algo dá errado, a culpa é do parceiro, ou seja, eu sou esposa, se eu faço algo errado, a culpa eu boto no meu marido, boto no João. Eu não assumo as minhas responsabilidades. O líder, ele assume a responsabilidade mesmo quando ele não está errado e ele vai lá resolver. O chefe não, o chefe ele joga a responsabilidade. Eu sou um péssimo pai, eu sou um pai cachaceiro, meu filho começa a beber, aí a culpa é do governo, é do Bolsonaro, é do chefe do tráfico, é da Vila Aliança, é do local onde eu moro, mas não porque eu estou bebendo, meu filho está vendo eu beber e está tendo isso como exemplo. Porque um líder, ele é identificado pelo caminhar, pelo andar, pelo falar, pelo agir. E muitas vezes o líder ele não entende que ele está sendo observado. O líder ele mal fala. O líder ele chega no local, ele começa a ver, tu percebe que ele é líder pela forma como ele se comporta. E ele é observado, né? Então um pai é líder, uma mãe é líder, um avô é líder, um filho é líder, um irmão é líder, porque ele está sendo observado. Se eu faço algo errado, meu irmão também vai fazer esse algo errado. E eu sou exemplo disso porque eu tenho 3 filhos. Eu sempre falei, Júnior, a Stephanie está olhando para você. Depois falei, Stephanie, a Diane está olhando para você. Porque eu observo que os mais novos olham para os mais velhos, né? A culpa é até do cachorro, eu botei aqui, porque a culpa é até do cachorro. Eu escutei uma pessoa botando a culpa do cachorro. Eu falei, gente, até o pobre do cachorro está levando a culpa, né? Nunca dele. Para ele, todo mundo está errado, ele sempre está certo. Ele manda, o cônjuge e os filhos, até o cachorro obedece. Isso é o chefe dentro de casa. Agora vamos ver o chefe dentro da igreja. Tudo que o pastor fala está errado. Questiona tudo o que é feito e falado. Não costuma ajudar em nada, só questiona. Não procura dar ideias para o crescimento da igreja e fica falando mal de quem está fazendo. Alguns chegam a falar, outros só pensam. Quer dizer, alguns chefes dentro da igreja, alguns têm coragem de falar, mas outros só ficam no pensamento, né? E o pensamento deles é assim: se fosse eu, faria de outro jeito. Ou seja, ele queria estar no lugar do pastor, da líder dos jovens, do líder das crianças, da líder da mesa de libertação. Ou seja, ele acha que se ele estivesse no lugar do outro, com certeza aquilo ali seria perfeito. Esse é o líder. Ninguém faz nada direito, mas no fundo, se você prestar atenção, o chefe ele só reclama, ele não faz. Ele fala que a igreja precisa mais de oração, mas ele nunca aparece nas orações. Reclama que a igreja abre as portas com atraso, mas ele não se prontifica a chegar cedo para abrir a igreja. O banheiro está sujo, mas ele não aparece para limpar, e etc. Entendeu o que é um chefe? Alguma dúvida? É um servente desprezível. E incrível que nós podemos ser um pai-chefe, um filho-chefe, uma mãe-chefe, um avô-chefe, né? Um ser arrogante, essa é a verdade. Agora vamos ver o líder, a diferença do líder. Essa aqui é boa. O líder, ele mostra o caminho a seguir, ele direciona a pessoa a fazer, ele incentiva, ele elogia, ele quer saber a opinião dos outros e ele respeita essa opinião. Ele deixa a pessoa à vontade para refletir como deve agir, não acha que tem empregados, sabe que tem uma equipe, que é outra coisa diferente. O chefe acha que todo mundo é subordinado, que todo mundo tem que fazer o que ele manda. O líder não, o líder ele sabe que ele tem uma equipe, um ou outro ajudando, né? Dá tudo certo. Ele costuma ser seguido, ele é respeitado, não temido. As pessoas vêm até ele para tirar dúvida, ou seja, o líder ele vai, né, separando, cada um faz alguma coisa, a pessoa tem dúvida, a pessoa se sente à vontade de chegar até ele e falar, pô, eu não estou conseguindo fazer, né, o que o senhor acha, como é que eu faço? E ele não tem aquele medo, porque o chefe ele não, ele bota terror. Então você tem medo, você pede que outra pessoa vai falar, mas o líder não, o líder deixa as pessoas à vontade. Agora vamos ver dentro de casa o líder pai, líder mãe, líder avô, a diferença do pai chefe, da mãe chefe, do avô chefe, do filho chefe, do irmão chefe. Olha a diferença do líder.
Ele leva a criança na escola, ele participa das reuniões na escola, ele leva o cachorro na rua, ele não costuma reclamar do que não foi feito, ele costuma fazer, ele dá ideias para a boa organização da casa, da igreja, ele participa da educação das crianças, ele é companheiro e ele é amigo. Esse é o líder dentro de casa. Ele respeita a opinião da sua esposa, ele respeita a opinião dos seus filhos, a esposa respeita a opinião do seu marido, respeita a opinião dos seus filhos, né? Eles sentam, eles conversam, um respeita a ideia do outro, não fica essa história de eu mando, você obedece, né? Mesmo porque de Gênesis a Apocalipse é uma abominação para Deus, né? Eu me torno uma abominação para Deus, de Gênesis a Apocalipse, quando eu me torno um ser arrogante. Eu posso ser bom para mim. O ser arrogante, ele ainda tem isso. Ele acha que ele está certo, então eu estou bom do jeito que eu estou. Mas o próprio Deus tem ele como abominação. Há necessidade. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E ser arrogante é um dos pecados que Deus abomina, né? Dentro de casa, o líder, eu já falei, né? Dentro da igreja, o líder costuma ser o primeiro a chegar. Que isso aí é outra coisa complicada, né? Porque eu convivo no meio de pastores e bispos, eu tenho, cara, não é todos, para a glória de Deus eu conheço muitos missionários, muitos bispos, muitos pastores que são excelentes, mas tem uma galera aí da carteirinha que só misericórdia, são verdadeiros chefes. Costuma ser o primeiro a chegar, atrasos só quando vem do trabalho e é o último a sair. Ora, jejua, busca nos montes ou vigílias, porque ele entende que sem Deus é impossível fazer alguma coisa. Ele participa das festividades, ele procura saber o que precisa ser feito, ele colabora com outros líderes, ele consegue ver a capacidade de outras pessoas, ele incentiva, ele elogia. Sentiu a diferença? Não tem um perfil de liderança. Foi o que tu pensou, não foi? Não tem o perfil de liderança. A resposta é: todos somos líderes, todos somos pastores. A primeira vez que eu preguei sobre isso foi um tal dos pastores olhando para a minha cara, mas na verdade todos somos pastores. Independente de eu ser crente ou não, eu sou um pastor. Dentro da minha casa eu tenho filhos, então meus filhos são minhas ovelhas. Eu tenho vizinho, então meus vizinhos são minhas ovelhas. Porque eu tenho que entender uma coisa, eu sou observado, né? Como o João falou, o João no trabalho, né, andando para lá e para cá, o varão virou para ele e falou: você é crente, não é? Por quê? Pelo comportamento, pelo falar. O João falou: sou. E o cara falou: não, eu já reparei que tu fala diferente, né? Tu não, assim, assado. Ou seja, o crente ele tem que ter um comportamento. Ele não precisa sair dizendo: olha, eu sou luz, eu vim para iluminar o ambiente. Mas o comportamento dele vai identificar quem ele é. Né? Então isso aí também tem que ser um comportamento do líder. O líder ele tem que ser reconhecido pelo caráter, né? E todos nós somos pastores. Todo mundo tem qualidades para liderar. Algumas pessoas já são líderes natos, ou seja, parece que nasceram para liderar, né? Parece que aí o nosso mal é que nós nos comparamos. Toda mulher, ela pode ser linda, mas quando ela começa a comparar com outra, ela pode vir a ser feia. Então nós não fomos chamados para não ficar nos comparando. Isso também tem a ver com o ministério, né? Todo homem pode ser lindo, maravilhoso, né? O João é lindo, meu marido é lindo, lindo, lindo. Mas se eu, é fato, né? Fui chamado para pregar a verdade. Se eu começar a comparar com outros, ele vai se tornar feio. Não é? Então nós não fomos chamados para ficar comparando, porque filhos, né? A filha da fulana é melhor do que a minha, o filho do fulano é melhor. Se meus filhos fossem... Não, pelo amor de Deus, nós não fomos chamados para comparar. Nós fomos chamados para ver a qualidade daquilo que nós temos dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, amém? Então todos nós somos pastores. Alguns nascem, parece que nasceram, mas outros precisam se aperfeiçoar. Ou seja, isso aqui é um curso, né? O que vocês estão fazendo aqui? Estão se aperfeiçoando, né? Se temos filhos, sobrinhos, somos líderes. Se temos vizinhos, amigos, somos líderes. Uns são pastores de pouco rebanho, outros de muito rebanho, mas todos somos pastores.
tanto o líder como o chefe, eles são observados, né? Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 3, 1, 12. João, lê para mim, por favor. 1 Pedro, capítulo 3, 1, 12. Amor, me empresta a tua Bíblia, que eu não, acho que a minha ainda está lá dentro. Para mim. 1 Pedro 3, capítulo 3, do 1 até o versículo 12. Ó, semelhantemente, essa aqui é uma carta que foi escrita às mulheres, né? E aos maridos, né? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos. Ou seja, temos que ser submissa. Esse negócio de mulher ficar gritando com o homem, isso não vem da parte de Deus não, isso é antibíblico. Mulher ficar tentando mandar no homem, isso é antibíblico, né? Ele é o cabeça. Então, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Ou seja, se eu tenho marido, aqui está sendo falado para a esposa, mas, né, levando para o Brasil, com a cultura que nós temos, vamos botar o homem também. Se eu tenho marido, ou se o homem tem uma esposa, né? Aí a esposa dele não é crente, né? O marido dela não é crente. Não adianta ficar batendo boca. O que Pedro aqui está falando? Essa carta a Pedro, né? Quem escreveu. O que Pedro aqui está falando? Tenha um comportamento de crente. Não fica gritando com ele, não fica batendo boca, não fica xingando, para que ele, observando você, venha a ser ganho, né? E eu glorifico porque teve um casal essa semana aqui em casa e ele falou assim, quando eu passei pelas águas, eu falei, opa, ele virou crente. Bem que eu reparei que ele estava diferente, que ele está mais maleável. Jesus está trabalhando no vaso, ele está bem melhor. Não que fosse um vaso ruim, mas está bem melhor. Está virando um marido excelente, um pai excelente. Era um bom pai. Mas ele aceitou, ele falou, não, porque quando eu passei nas águas. Mas como é que foi que ela ganhou ele? Pelo comportamento. Não adiantava bater boca com ele, porque ele era o chefe. Hoje ele é um líder. Tá entendendo? Deus trabalhou nele. Hoje ele não é o chefe, o cara que manda, você me obedece. Eu que falo o que acontece. Hoje ele é um líder. Então, já foi ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Sabe o que está falando aqui? Que antigamente, não hoje também, a mulher se preocupa muito em fazer o cabelo, em passar batom. Isso não é pecado, gente. Pelo amor de Deus, as mulheres antigamente se vestiam, se produziam. Então é mentira dizer que elas não se cuidavam, pelo amor de Deus, andavam igual uma relaxada fedendo, despinteada. É mentira isso. Elas se cuidavam, elas se produziam, elas eram lindas. A palavra fala que Sara era tão linda, e de roupão. Sara não precisou botar shortinho, curtinho, nem andar de topzinho com o peito de fora. Sara estava de vestidão, um maior corpão. E Abraão, olhando para ela, ele temeu ser morto. Porque ele ia chegar numa cidade e ele falou, Sara, vamos dizer que nós somos irmãos. E na verdade era, porque era meio irmão, né? E antigamente podia casar com meio irmão. Então vamos dizer que somos meio irmão, porque eu estou com medo deles olharem para você, te cobiçar, te quererem e acabarem me matando para ficar contigo. Resumindo, foi o que Abraão falou. Então tu vê que era uma mulher lindíssima. Tu está entendendo o mistério? Mas só que aqui Pedro está falando que a mulher às vezes se preocupa tanto com o exterior, mas não se preocupa com o interior. E é isso que ele está falando. Se preocupe, se arrume. Ele não está dizendo. Essa palavra muitas vezes é pregada dizendo, não é para usar, irmão. É para andar igual uma bruxa. Não, mentira. Duvido. O Deus, eu tenho uma aula aqui de exterior. Mostrei, né? A beleza dos passarinhos, dos peixes. Um Deus que fez os passarinhos daquele, os peixes daquele. Umas mulheres, cada mulher linda, né? Vai querer que a outra ande igual uma bruxa. Bota olho azul numa e fala, outra, você sai como bruxinha. Bota o cabelo liso, louro, maravilhoso, outro, e você vai de bruxinha. Não pode alisar o cabelo, não. Não pode ficar cacheado, não. Né? Ou alisa, né? Mas na verdade é isso. Tipo, muda. Não pode mudar nada, não. Né? Mas não é assim.
Mas Pedro está falando justamente isso. Estão nos preocupando muito com a aparência exterior, mas com a interior, não. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, né? Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Aí é uma coisa aqui que eu dei aula ano passado, tem uma aula que fala sobre isso, sobre submissão, que eu quase apanhei, né? Que eu botei assim, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, dizendo o bem e não temendo nenhum espanto, né? Então as mulheres ficaram horrorizadas que Sara chamava o seu marido de Senhor. Abraão tratava Sara como uma princesa, e isso é impagável. Está entendendo? Isso é impagável. No 7, igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento. Aqui ele está falando, igualmente vós maridos, se relacione com sua mulher com entendimento. Ou seja, aqui Deus já está abominando a arrogância, né? Dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. O nosso Deus, que ele não é machista, também não é feminista, ele aqui está falando que nós mulheres somos vasos mais fracos, e que se o homem vier destratar a sua esposa, quando ele orar a Deus, Deus não vai atender as suas orações. Deus só atende a oração de marido que trata bem a sua esposa. Isso para mim é impagável da parte de Deus. Amém? Vamos voltar para a apostila. O chefe, ele manda fazer. O líder, ele mostra como faz, né? Eu botei aqui testemunho 1, que são coisas que eu observei. A diretora da escola da Giana, de uma das escolas da Giana, vamos botar assim, ela reclamou que só depois que foi colocado que para receber o Bolsa Família, teria que participar das reuniões, foi que as reuniões ficaram mais cheias. Só que muitos pais que não iam às reuniões não estavam trabalhando. Ela reclamou que fazia as reuniões com os pais para falar, né, de toda a atividade da escola, o que estava sendo implantado, que a escola precisava da ajuda dos pais, né, para ver uma melhora, né, da participação dos pais. Mas vinha meia dúzia, uns 10, era pai de toda a escola, de todas as turmas, mas não enchia, era um pingo de pais. Só quando o governo do estado estipulou que para receber o Bolsa Família teria que estar na reunião, ou seja, teria que ter assinaturazinha, não podia faltar, pois que as reuniões encheram. Isso me chamou a atenção, porque eu observei que a maioria dos pais que faltavam não trabalhavam, ou seja, ficavam em casa vendo televisão, ficavam em casa na rua, ficavam lá na esquina falando com a dona Maria, com a dona Josefina, com a dona Joana, mas não iam nas reuniões do filho. Que porcaria de líder eu sou se eu não vou na escola do meu filho? Se eu trabalho, não tem jeito, né? Eu trabalho, não tenho ninguém que eu possa mandar para me representar, porque eu também posso mandar alguém para me representar, né? Mas nem todo mundo quer nos representar, né, Maria? É fato. Mas se eu estou em casa de bobeira, por que eu não vou na reunião? Aí, quando começou a assinar o negócio de Bolsa Família, aí os pais começaram a aparecer, né? Então isso aí está a diferença entre o chefe e o líder. Testemunho 2. Alguns pais eram chamados para saber, isso também na escola, isso já é outra escola, tá dizendo? Alguns pais eram chamados para saber sobre o comportamento dos seus filhos e não iam. Só quando seus filhos eram suspensos, até o pai e a escola que apareciam. Veja, o filho estava lá quebrando cadeira, xingando o professor, ameaçando de morte, xingando, zoando o plantão na escola. Aí os professores estão querendo suspender, chamavam o pai, chamavam a mãe, ninguém aparecia. Aí os professores, devido ao comportamento da criança que não melhorava, faziam o quê? Suspendia a criança só podia entrar com a presença dos pais. Aí, para
para a criança não ficar em casa, o pai ia. Estamos tendo aí a diferença do chefe e do líder. Porque se eu sou chamada na escola, porque a minha filha está zoando o plantão lá, eu vou querer saber o que foi que ela fez. Porque eu estou criando um filho ou marginal? Porque uma pessoa, ela tem limites. A palavra do Senhor fala que o pai repreende ao filho que ama, e Deus nos repreende. O próprio Deus, quando nós cristãos fazemos algo errado, realmente somos filhos, né? Somos criatura. Quando Deus reclama, quando Deus fala que estamos fazendo, o próprio Deus fala conosco que estamos errados. E na Bíblia está escrito que o pai repreende ao filho que ama. Ou seja, tem hora para dizer não para o filho também. Tem hora para corrigir o filho também. Um filho sem correção é um filho que não tem amor de pai e mãe. Um filho que sai por aí xingando Deus e o mundo, aprontando, zoando plantão, não tem pai e mãe. Ah, mas eu gerei. Pelo amor de Deus. Pai e mãe é aquele que gera e que cuida. Gera e cuida. Porque se só gera, não é pai e mãe. Tem que cuidar. Então, o próprio Deus, ele nos gerou e ele cuida. Então, ele é um exemplo excelente de liderança de pai. Amém? Ser líder é ajudar as pessoas a evoluírem, e sem conhecimento nada disso é possível. Por isso, um bom líder está sempre atualizado sobre tudo o que acontece em seu mercado. Busca novos conhecimentos, aperfeiçoar suas habilidades e da sua equipe. Leia livros, estude, assiste palestras, faça cursos. Ou seja, aqui está falando que se eu sou chamado para fazer uma liderança, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aperfeiçoar, Maria. Está entendendo o mistério? Se amanhã você virar uma missionária, você tem que procurar saber o que um missionário faz, para você ir se aperfeiçoando nessa área. Então, se eu sou líder de jovens, eu tenho que procurar me comunicar com outros líderes de jovens, ler sobre os jovens, entender os jovens. Se eu sou líder de criança, eu tenho que procurar fazer um curso de ministério infantil e interagir com outras tias que possam me ensinar alguma coisa. Ou seja, para sempre eu vou ter um crescimento e ter um mistério. Quanto mais eu leio, mais eu melhoro o meu intelecto. Eu melhoro, tá entendendo? Parece que tu vai evoluindo. A tua visão, ela faz isso, ó. Ela abre, ela se expande. Aí tá aqui, leia livros, estude, assista palestra, faça curso. Seja cada vez melhor naquilo que faz. Se você é pai, seja um bom pai. Se você é mãe, seja uma boa mãe. Se é vizinho, seja um bom vizinho. Botei até só um vizinho, é bom vizinho. Se você é amigo, seja um bom amigo. Se você é funcionário de uma empresa, seja um bom funcionário. Aqui tem umas perguntas que não é para me responder, é para responder a você mesmo em casa, amém? Você leva seu filho atrasado à escola? Não me responda. Você leva seu filho atrasado à escola? E na igreja, você chega atrasado? Número 2, você chega atrasado na empresa? A empresa, eu trabalho numa empresa, eu chego atrasado? Eu posso chegar atrasado? E na escola, você leva seu filho atrasado? Número 3, você falta no trabalho? Você pode ficar faltando no trabalho? E na casa do Senhor, você falta? Número 4, você ensina seus filhos, netos, sobrinhos, a não faltarem e não chegarem atrasados na escola ou no trabalho? E na casa de Deus, pode chegar atrasado e faltar? Então são perguntas que a gente tem que ver. Quando eu respondo, eu começo a entender essa aula. Aqui em Mateus 6,33 está: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, né? Então, eu primeiro busco o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas, o próprio Deus, ele começa a abrir portas na nossa vida e acrescentar. Deus tem que ser primícia, Deus tem que ser primeiro, não podemos dar resto para Deus. Deus é o nosso melhor, tem que ser para Deus, né? Aqui tem dicas para líderes. Ensine seu filho, neto, liderados. O que é liderados? Liderados, se eu sou um líder, todas as pessoas que me ouvem são os meus liderados, entendeu? Liderados, pai, mãe, amigo, etc. Então ensine a eles a não mentir. Como é que eu ensino a meu filho não mentir? Não mentindo.
Eu ensino meu filho que ele não deve beber. Como é que eu ensino meu filho, meu neto a não beber? Não bebendo. A não usarem drogas. Como é que eu ensino meus filhos a não usarem drogas para depois não ir parar no centro de recuperação, ficar batendo no meu portão 3 horas da manhã falando, pastor, me leva para abrir, pastor, né? Como é que eu ensino isso? Né? Não usando drogas e falando do mal que elas fazem. Eu acho que eu como pai, levarei meu filho lá na boca para ver o estrago, como está zoado o plantão, principalmente hoje. O plantão hoje está zoando. Deixa eu acabar aqui, depois tu fala. Como é que eu ensino meu filho que ele tem que chegar na hora, ele ser pontual, não chegar atrasado? Não chegando atrasado. Como é que eu ensino meu filho a não falar palavras torpes, palavras que não edifica, que parece palavrão? Não falando. Como é que eu ensino meu filho a ir à igreja? Indo à igreja. Se eu vou à igreja, meu filho vai começar a ver. Agora, se eu nunca apareço, falto pra caramba, né, seu Roberto? Eu falto, vou hoje, amanhã eu não vou. Como meu filho vai um dia? Meu filho vai achar que pode ir só no domingo e depois não aparecer, não é verdade? Como eu ensino meu filho, meu neto, meu liderado, meu amigo, meu vizinho, a fazer o que precisa ser feito? Fazendo. Eu fazendo o que precisa ser feito, ele vai olhar para mim e ele vai aprender, porque é assim. Como é que eu ensino a eles a não fazerem o que não deve ser feito? Não fazendo isso. E falando sobre o mal também que essas coisas fazem. Como eu ensino meu filho, meu neto, meu avô, meu liderado, meu amigo, a cumprir as promessas que ele fizer? Cumprindo também, né? Mas aqui foi visto também sobre a diferença do chefe e do líder. O chefe, ele fala que vai fazer e não faz. O líder, ele não fala nada, ele simplesmente vai lá e faz. Porque nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos se realmente vamos ter força, né? A palavra de Deus fala sobre um homem que era muito rico, seu Alberto. Aí ele pensou o quê? Vou destruir esses celeiros, né? Para botar mais ainda, vou aumentar, ampliar, fazer maiores, né? Para poder botar mais ainda, conter mais ainda o meu produto, né? Que era fazendeiro, para que eu vou ficar mais rico. Só que Deus já tinha dito que de manhã ele não estaria vivo. Era o último dia, no outro dia ele estaria morto. Aí Deus chama ele de louco. Por que Deus chama ele de louco? Porque ele está fazendo um projeto para amanhã sem perguntar nada a Deus. Então eu não posso ficar falando que eu vou fazer uma coisa, eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Às vezes eu estou cheio de dinheiro hoje, mas e se amanhã Deus fechar a porta? Como é que eu vou comprar o tal presente ou tal coisa que de repente financeiramente, né, me custa caro, mas eu prometi, hoje eu estou bem. Mas e se Deus fechar a porta amanhã? É porque, graças a Deus, nosso Deus é um Deus paciente, misericordioso. Porque eu nunca conheci alguém tão bom. Não vou conhecer alguém com uma bondade tão grande como a de Deus. Aí está em Mateus 5,36, está assim: e não jureis por tua cabeça, pois não tenho poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Aqui Deus está falando para não jurar. Ficar jurando é pecado. Né? Nós não temos o poder, Deus falando, de tornar um fio branco da cabeça. A gente até tem o poder de tornar preto, compra uma tinta, né, seu Roberto? Mas se eu quiser que fique branco, fica branco, não fica, né? Mas Deus está falando, não jura, porque você não tem esse poder, só eu tenho poder. Em Mateus 5,37 está: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Última pergunta, responda ao Espírito Santo, igualzinho aos outros. É para Deus que tem que responder. Depois dessa aula, de 1 a 10, qual nota você se daria? Maria, fica quieta, que está se coçando. Você vai se avaliar, entendeu? E vai ver, de 1 a 10. Será que eu estou mais para chefe? Então minha nota diminui. Ou eu estou mais para líder? Minha nota aumenta. De 1 a 10, qual é a nota? Será que eu sou um pai chefe, um marido chefe, uma esposa chefe? É. Seu Roberto me olhou agora. Ou sou um pai líder, né? Uma esposa líder, um filho líder. Tem diferença, seu Roberto, entre chefe e líder. Conforme a nota, se classifique. Ou seja, você mesmo vai responder as perguntas, você mesmo vai dar nota. É uma prova, seu Roberto, onde o senhor é o aluno, o senhor é o professor, o senhor se aprova, o senhor se reprova. É o senhor e Deus. Conforme a nota, eu vou me classificar.
Se eu sou mais, aí depois que eu vi, se eu estou mais parecido com o chefe, então minha nota vai diminuir. Se eu estou mais parecido com o líder, vai aumentar. Conforme a nota, eu tenho duas situações. Ou eu sou mais chefe do que líder, ou seja, eu estou meio ruim, mas eu posso sempre melhorar. Enquanto a vida é esperança, eu estou vivo, então eu posso pegar agora os meus defeitos e começar a melhorar, produzir, investir em mim mesmo. Que bênção, né, seu Roberto? Investir. Às vezes a gente investe em tantas coisas, mas não investe no nosso próprio caráter, na nossa personalidade. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me tornar. Então eu vou investir em mim, né? Eu vou me avaliar. Se eu estou chefe, é sinal que eu não estou bem. Então eu vou melhorar, saber como realmente eu posso ser um pai líder, um amigo líder, um pastor líder, né? Um vizinho líder. Então eu vou melhorar a cada dia para me tornar um líder, entendeu? Agora, se eu sou mais líder do que chefe, ou seja, minha nota ficou legal, eu tô bem na fita, mas mesmo assim, eu ainda posso melhorar ainda mais. Porque a gente sempre tem a tendência a crescer, né, seu Alberto? Aí a nossa vida agora é crescer, descer nunca mais. Nós somos lavados pelo sangue, aceitamos Cristo como Salvador. A nossa tendência é dar frutos. A palavra de Deus fala que Jesus, ele passou por acho que é figueira, né, seu Alberto? Passou por uma figueira, uma árvore aí. Aí a árvore estava vazia. Jesus queria uma fruta, Maria. E a árvore estava vazia. Quando Jesus viu a fruta, falou: seca-te. Na mesma hora, a árvore começou a secar. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui? Todo ser humano, ele tem que dar fruto. Se ele não der fruto e Jesus passar na hora, vai ser um tal de seca-te, acabou para você. Ou seja, nós fomos chamados para dar frutos. E em Tiago 4, 7 e 8 está escrito assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Está em Tiago 4, onde Deus fala que ou eu sou do mundo, ou eu sou de Deus. Eu posso viver no mundo e ser de Deus, né? Mas ser do mundo e ser de Deus, eu não posso. Tudo certo aqui? Aprendemos a diferença de ser chefe e ser líder? Então, ser chefe não é legal. Amém? Ser pai chefe não é legal, seu Alberto. Ser vizinho chefe não é legal. Ser um missionário, um diácono chefe também não é legal. Ser um amigo chefe não é legal. O legal é ser um líder. Todos nós fomos chamados para ser líderes. Amém? Eu vou...